Amém. Fechar os nossos olhos. Bondoso Deus, estamos diante do Teu trono de graça, Pai, neste domingo, comemorando, Senhor, lembrando de nossas mães, lembrando, Senhor, daquilo que é uma relação, Senhor, tão bonita entre uma mãe, seus filhos, a mãe e a sua família, a mãe que aninha os seus filhos, cuida, protege, dá segurança e transmite amor e ensina a amar, ó Deus. Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos acompanhe, Senhor, que nos dê que nos dê, Senhor, a unção, que nos dê a Tua mensagem, Senhor, mas nessa noite em especial, lembrando, Pai, do cuidado que nós como filhos temos que ter com as nossas mães e honrando, Senhor, todo o esforço, todo o sacrifício, Senhor, tudo que as nossas mães fizeram para que nós pudéssemos ter hoje, Pai, uma educação, uma boa saúde, todas as vezes que aprontamos e que a mãe estava lá para intervir, para corrigir, Senhor, e mostrar o caminho correto, Pai. Pai, nós agradecemos por esse amor, nós agradecemos pelas nossas mães e nós pedimos a Tua bênção, Senhor, na vida de cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.
sacrifício. Deus que se fez homem, habitou entre nós, nós podemos ter paz, que nada nesse mundo pode nos dar. Você pode ter uma boa família, uma boa criação, isso não te trará paz plena. Você pode ter dinheiro, riquezas, um excelente emprego, isso não vai te trazer plena paz. Você pode ter tudo, a casa repleta de amigos, paredes e pisos repletos de bens, mas a paz, ela vem apenas de Jesus Cristo, o seu sacrifício, e naquele dia, quando formos glorificados, habitaremos face a face com o Altíssimo, em plena paz, em plena harmonia, plenos da presença de Deus. Amém? A Bíblia usa uma figura para falar da relação de Deus com seus filhos, como uma galinha que busca aninhar os seus pintinhos, seus filhos. Esse carinho também é de Deus, e nós vemos muitas vezes as nossas mães nos trazendo para si, nos dando calor, nos dando conforto, em momentos tão desesperançosos que nós temos,
Em muitos momentos nós temos angústias que às vezes nós precisamos recorrer à nossa mãe, e mesmo assim, se a mãe vier se esquecer de seu filho, o Senhor não esquece de ti. É um amor santo, perene, comparado ao amor de uma mãe, que arrebanha, que aninha os seus filhotes para si, e dá calor e cuidado. Não vou esperar que você se vá para dizer o quanto eu te amo. Não quero deixar o tempo passar para agradecer o teu amor por mim. Vou valorizar cada gesto teu, não só hoje, mas enquanto eu viver. Não vou esperar chegar o amanhã pra dizer que tenho orgulho de ser filho teu. Quero te honrar, te obedecer, mesmo que eu não seja mais criança. Mãe, presente de Deus, mãe, mulher virtuosa, mãe, meu porto seguro, minha mãe, a melhor amiga que eu já pude ter. Não vou esperar que você se vá pra dizer o quanto eu te amo. Não quero deixar o tempo passar pra agradecer o teu amor por mim. Vou valorizar cada gesto teu, não só hoje, mas enquanto eu viver. O tempo vai passar, meus filhos vão crescer, mas meu coração será para sempre teu. Mamãe, minha alegria é te agradecer, meu maior presente, minha mãe. Mãe, presente de Deus, mãe, mulher virtuosa, mãe, meu porto seguro, minha mãe, a melhor amiga que eu já pude ter, a melhor amiga que eu já pude ter. Todo dia é
seu dia, desde o dia em que eu nasci.
Pastor Ismael. Boa noite a todos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, o livro de Provérbios. Hoje comemoramos o Dia das Mães e agradecemos a Deus pelas nossas mães, né? Que são presentes de Deus, como foi cantado. Mas eu quero trazer um texto da palavra de Deus, que está em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Provérbios, capítulo 4, a partir do 1º versículo. Convido que todos mantenham suas Bíblias abertas. Vamos nos colocar em pé. Está funcionando isso daí? Provérbios, então, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça meus mandamentos e você terá vida. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, pedimos agora neste momento que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra, que tenhamos a capacidade espiritual de aplicá-la, Senhor, na nossa vida. Fala conosco, fale, Senhor, aos nossos corações, fale conforme as nossas necessidades, ó Deus, nós te pedimos isso. Toca-nos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. O livro de Provérbios, a gente muitas vezes deixa assim, não fala tanto, ou pega alguns versículos, mas é um livro profundamente necessário para a nossa vida, para que nós aprendamos principalmente como viver. É o livro que nos apresenta um personagem chamado Sabedoria, né? E nós vamos ver sobre isso, esse personagem chamado Sabedoria. Aqui o escritor está falando, parece que ele está voltando lá na sua infância, e ele orienta da seguinte forma: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. E daí no versículo 3, que eu acho belíssimo, né? E que Deus me trouxe à mente hoje à tarde, que diz assim: quando eu era menino, ainda pequeno. Em algumas traduções está o menor da minha casa, né? Em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Né? Isto é, como é importante nós ouvirmos os conselhos de sabedoria dos nossos pais, né, da nossa mãe, no período que ainda somos pequenos, no período da primeira infância. Muitos só acordam para isso quando já estão velhinhos, né?
E daí se lembram da mãe, se lembram do pai, se lembram dos conselhos, mas o tempo passou e quantas coisas poderiam ter sido tão diferentes ao longo da vida, se nós tivéssemos ouvido, né? É muito interessante como acontece conosco de nós quebrarmos a cara muitas vezes e batermos a cabeça por causa das nossas escolhas e por causa dos nossos caminhos, quando nós não pegamos aquilo que, principalmente nós que nascemos num lar evangélico, num lar cristão, com uma família que nos orienta no caminho da sabedoria, quando nós nos desviamos desse caminho ao longo da vida. E aqui os conselhos é que nós devemos nos apegar aos ensinamentos dos nossos pais, devemos nos apegar com toda a força, porque traz benefícios, né? Tem alguns benefícios que aparecem aqui no capítulo 4, no final do versículo 4 diz assim: e você terá vida. No final do versículo 6 diz assim: não abandone a sabedoria e ela o protegerá, e ela cuidará de você. Então, no versículo 10, no final diz assim: olha, você terá vida longa, longevidade. No versículo 12 diz assim: olha, você não tropeçará se você se firmar nessa sabedoria. E no versículo 13 diz assim: é dela que depende a sua vida. Porque os nossos pais nos apresentam o caminho da sabedoria, né? Ser sábio nas decisões, nas escolhas, na caminhada da vida, isso traz benefícios que duram a nossa vida toda. Então, aqui no livro de Provérbios está falando: olha, quando eu era menino, meu pai, a minha mãe, nós conversávamos e eu era ensinado. E o ensino é o ensino da sabedoria, né? Na quarta-feira nós pregamos sobre isso, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa palavra princípio pode ser traduzida também por chave. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, né? E é isso que os nossos pais querem transmitir para nós. Quando insistem conosco em irmos na escola bíblica dominical, quando insistem conosco em termos vida devocional, quando insistem conosco em lermos as Escrituras, em meditarmos na palavra, porque é o caminho da sabedoria, é o caminho do discernimento para essa vida que é tão difícil, que é tão complexa. Se nós fôssemos resumir o ensino que o pastor Brasil passou, né, para a sua família, que o meu pai e minha mãe passaram para a minha família, que os pais aqui e mães diversos tentaram passar também para os seus filhos, se nós fôssemos resumir isso, seria: procure conhecer a sabedoria. Basicamente é isso, para que você saiba se encaminhar na vida, para que você saiba tomar decisões, para que você saiba escolher o seu parceiro, o seu cônjuge, para que você saiba escolher a sua profissão, para que você descubra qual que é o rumo que você deve dar na sua vida, para quando você envelhecer, você olhar para trás e você perceber que a sua vida não foi em vão, que a sua vida foi significativa, que a sua vida trouxe bênção, que a sua vida marcou a estrada dessa vida, e que você passou e deixou um rastro, um caminho a ser seguido por aqueles que vêm depois de você, para os seus filhos, ou dentro da própria sociedade. O resumo é: procure a sabedoria, né?
Então, dedique-se totalmente a buscá-la. Isso aparece aqui no versículo 7, vamos ler, olha que bonito. O conselho da própria sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. O conselho é que a gente busque com intensidade, busque em cada momento da nossa vida essa tal sabedoria, né? Porque, na verdade, existe um fato que a Bíblia nos conta, é que a própria sabedoria está nos buscando também. Aí que está, né? A própria sabedoria está nos buscando. Nós falamos aqui para as nossas crianças, quando estudamos teologia, né? Sobre a teologia natural, nós entendemos que a sabedoria, o que ela faz? Ela clama e te procura. Olha o que diz no capítulo 4, no versículo 20, vamos ler. Diz assim, ou melhor, no capítulo 1, no versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. O que diz ali? A sabedoria, o que ela faz? Ela clama em alta voz nas ruas e ergue a sua voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. A sabedoria, ela está querendo se revelar para você. A sabedoria, ela está clamando. A sabedoria, ela está gritando aos quatro cantos, para que você ouça a sua voz. Vamos ler no capítulo 8, versículo 1. Olha que interessante que diz ali, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas, a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz: a vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. A sabedoria aqui no livro de Provérbios, ela está personificada como uma voz que pode ser ouvida. E se diz assim: você que é inexperiente, você que é imaturo, é para você que eu estou clamando, é para você, é a você que eu estou me dirigindo. Nós já vamos descobrir que sabedoria que é essa, que tem a capacidade de clamar, que tem a capacidade de gritar, que tem a capacidade de dizer: eu estou aqui, venha, me encontre. Quando nós estudamos teologia com os adolescentes, nós falamos da teologia natural, né, que dizia o seguinte no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite oferece conhecimento a outra noite, e sem voz e sem fala, tudo se proclama. Porque Deus não deixou de dar o testemunho de si mesmo. Sabe, quando nós andamos longe da sabedoria, a culpa não é de Deus,
porque Deus dá testemunho de si mesmo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando Paulo entra numa discussão com os epicureus, que eram filósofos, com os estoicos, que eram filósofos, no final, depois do seu discurso, ele diz assim: Deus não deixou de querer revelar-se a vocês, mas Ele fala através daquilo que Ele criou, para que de alguma maneira vocês, tateando, possam encontrar. Porque em todos os cantos, para todos os cantos, em todos os lugares, Deus está gritando e chamando por nós. Essa é a sabedoria de Deus. Eu nunca esqueço quando eu peguei uma igreja que eu pastoreei lá no interior do estado do Paraná. Fretei um ônibus velho lá, fizemos um retiro em São Francisco do Sul, né? Nós estivemos em São Francisco do Sul recentemente, e foi a primeira vez que aquele povo daquela igreja tinha ido para a praia. Quando chegamos lá, eles viram a imensidão dos mares, aquelas areias, aquelas ondas batendo nas pedras, e aquele sol que iluminava aquele ambiente, aquela beleza, aquele povo dizendo como Deus é grande, como Deus é bom, como é maravilhoso tudo aquilo que Ele formou. E assim o discurso de Deus a respeito daquilo que Ele criou e que revela a sua perfeição, a sua beleza, a sua inspiração, calou dentro de cada coração, e eles se prostraram a adorar, porque Deus, Ele se revela e revela a sua sabedoria. Que coisa bonita! Até é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele diz assim: o homem é indesculpável quando não crê em Deus, porque o que de Deus se pode revelar, Ele mostrou através do discurso das suas obras. Os irmãos estão entendendo que a sabedoria clama, a sabedoria grita, a sabedoria discursa num chamado a cada um de nós, para que nós possamos focar naquele que é o Criador do universo, e como fomos criados por Ele para louvor da sua glória, quando ouvimos a voz da sabedoria de Deus, nós nos prostramos e nos entregamos a esse Deus santo, sábio, poderoso, no qual habita todos os poderes da sabedoria e do entendimento que Ele quer entregar a cada um de nós. A sabedoria, aqui no livro de Provérbios, ela então, depois de manifestar que ela está clamando, né? Provérbios no capítulo 8, versículo 1, a sabedoria está clamando, está gritando, está te chamando. Ela se apresenta no versículo 12, ela fala algo de si mesma. Vamos ler o versículo 12? Ela diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento, o falar perverso. Meu conselho é sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder.
Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Vamos ler o 17. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Tem até uma versão que diz assim, que é aquele que de madrugada me procura, e esse me encontra. A sabedoria que está falando aqui, ela está se apresentando e ela vai na primeira pessoa. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Eu, a sabedoria. E ela diz ali no 17, o quê? Que amo quem? Os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Os irmãos percebem que ela está se revelando? Primeiro ela diz que clama, e agora ela se apresenta e diz que ela mora com a prudência. Ué, sabedoria não é só um conceito? Sabedoria não é só um pensamento? Sabedoria não é uma construção de estudos e argumentos que nós empilhamos nas prateleiras do nosso cérebro e do nosso conhecimento? Ela diz que não. Eu sou alguém que mora num lugar. Eu sou alguém que ama quem me ama. E é então que a sabedoria fala da sua própria natureza. Vamos ler? Olha o que ela fala dela. No versículo 22 do capítulo 8, ela começa aqui a contar mistérios a respeito da sua própria existência. Ela diz assim: o Senhor me possuía como o princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes da terra existir. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colunas. Eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá eu estava. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, eu era o seu arquiteto. Os irmãos estão vendo? A sabedoria, ela é alguém que clama, que te chama. E o que nós lemos agora? Que antes de existir qualquer coisa, lá estava a sabedoria. E a sabedoria era o engenheiro, o arquiteto de todo o universo. Será que isso está no Novo Testamento também? Nós que somos crentes neotestamentários. João, ele falou a mesma coisa. João falou o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, pelo Verbo, e nada do que existe, existiria. Quem que é a sabedoria? E o Verbo, a palavra, o Logos, se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. A sabedoria, ela resolve entrar na história dos homens com um corpo físico, aquele que era desde sempre, veio até aqui. Porque não só clamando em todos os cantos e dizendo a todos os homens: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Agora ela resolve se fazer homem e habitar entre nós. Sabe, esses tempos eu falei do Logos, né, que era um conceito dos filósofos pré-socráticos, né? Eles pegaram assim: como é que será que surgiu tudo isso? Daí alguém inventou lá um tal de Heráclito. Foi o Logos, o princípio operante que dá entendimento a tudo que existe, com as equações matemáticas e tal. Ele teve uma ideia brilhante. E daí João, porque Heráclito é de uns 500 anos antes de Cristo, daí João, né, que é lá do primeiro século, ele diz: está vendo esse Logos aí que vocês falam, que é o princípio que dá sentido e clareza a tudo que existe? E então, esse Logos é Jesus, e está aqui. Ele usou o conceito pré-socrático, conceito que foi usado por Heráclito, por Sócrates, por Platão, por Aristóteles e por tantos outros. E daí ele pega aquele conceito e diz: vocês querem entender o que é o Logos? Vocês querem entender o que é o verbo? Você quer entender o que é a palavra? Vocês querem entender porque tudo existe da forma como existe, com tanta sabedoria, discernimento, tudo funcionando perfeitamente? O Logos, do qual vocês tanto falam, é Jesus, a palavra. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala assim, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. É com a palavra encarnada que nós lidamos, é com o verbo que se fez carne que nós lidamos, é com a sabedoria de Deus existente no próprio Deus, como uma pessoa da Trindade, que nós lidamos. E cientes disso, devemos nos prostrar. Ela se apresenta aqui, sabe? E ela deixou aqui os seus pensamentos. Nós chamamos esse livro preto aqui de a Palavra de Deus. É a palavra de sabedoria. É a sabedoria de Deus que foi compactada, colocada na linguagem humana e entregue a nós, para que nós aprendêssemos como viver. E seríamos estultos, nécios, se não atentássemos para a palavra de Deus. Abra lá em Provérbios, lá no capítulo 4. O que a gente deve fazer com essa palavra para que a nossa vida possa sair da escuridão e chegar em plena luz? Está no versículo 18, diz assim, do capítulo 4: a vereda dos justos, o caminho dos justos,
É como luz da aurora que brilha mais e mais até plena claridade do dia, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. E daí vem o conselho para que a sua luz realmente brilhe, para que seus caminhos possam ser desbloqueados, para que a tua vida possa ser uma vida verdadeira com Deus. Nós encontramos ali no versículo 20 os conselhos de Deus, que estão relacionados à sabedoria, o encontro da sabedoria. Diz assim, ó: filho meu, escute o que eu te digo. Eu quero que os irmãos entendam que quem está falando é a sabedoria no livro de Provérbios. Escute o que eu te digo. Sabe, a gente prega, a gente ensina a palavra de Deus, a palavra da sabedoria de Deus. E nessa palavra está Jesus, que a gente transmite, que é aquele que é o arquiteto, o engenheiro que elaborou tudo que existe. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Como que as coisas começaram a acontecer? É no próximo versículo que diz assim: e disse, logos, verbo, palavra, sabedoria, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, quando a gente lida com a palavra de Deus, aqui está dito no versículo 20, filho meu, escute. É quase um rogo, escute. Vivemos uma sociedade tão difícil das pessoas escutarem, né? É tão difícil escutar o outro. Imagine escutar a palavra de Deus. Escute o que lhe digo. Depois diz o quê? Preste atenção às minhas palavras. Escutar, prestar atenção, versículo 21. Nunca as perca de vista. Eu consigo entender aqui que é para você escutar, para você prestar atenção e para você ler. Os olhos focados na palavra de Deus, guarda dentro do teu ser, lá no seu coração. Isso, a palavra deve estar impregnada dentro do teu ser, dentro do teu coração. Guarda a palavra dentro do teu coração, guarda esta sabedoria dentro do seu coração. Então você escuta, você presta atenção, você olha, você guarda no fundo do coração. Isso é no mais interior do teu ser. E daí no versículo 22 diz o quê? Pois são vida para quem encontra e saúde para todo o seu corpo. Então é muito importante você entender isso. É o conselho de Deus. Sabe, tem muita gente que não tem saúde, porque não toma o remédio. Uma das traduções possíveis dessa palavra saúde, aqui no versículo 23, pois são vida para quem encontra e saúde. Essa palavra também pode ser traduzida, sabe pelo quê? Remédio. Sabe? Existem complicações humanas, e alguns até creem que todas as enfermidades humanas são oriundas da psique, da sua mente, da sua alma. Psique no grego, alma em português, tá? Existem doenças psicossomáticas. E daí, a sabedoria está dizendo aqui para nós, sabe o quê? Que se você escutar, se você prestar atenção,
se você manter os seus olhos na palavra, né? Se você guardar no mais profundo do seu coração, isso é remédio para os seus ossos. Você inteiro vai funcionar melhor, porque você vai ter saúde. A importância da palavra de Deus no quesito saúde, no quesito saúde mental, tá? Existe um filtro que nós encontramos lá em Filipenses. Pode abrir lá em Filipenses, no capítulo 3. Sabe aqueles filtros de água, irmãos? Aquele filtro de camadas. Não sei se os irmãos conhecem, vão lembrar, né? Tem alguns filtros de água que nós conhecemos, que na verdade são diversas camadas, como se fossem assim umas pedras, né? E a água passa pela primeira camada, pela segunda, pela terceira, pela quarta, e daí sai purificada no final, lá na torneirinha. Estão comigo? Todo mundo conhece isso, né? Filtros de camadas. Então, aqui tem um filtro de camada para a sua cabeça, para a sua mente, tá? No versículo 8. Para você ter cura para a sua alma, para a sua vida, para a sua psique, para o seu corpo. Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. É a primeira camada daquilo que tem que ocupar a sua mente. Depois a segunda camada, tudo que for nobre. Às vezes na nossa mente não tem coisas verdadeiras e muito menos nobres, porque não há nobreza nenhuma naquilo que pensamos. Depois a terceira coisa, tudo que for correto. Está vendo a camada? Para purificar os seus pensamentos e trazer a sabedoria de Deus na sua vida e restaurar todo o teu ser. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama. Nossa, quanto tempo a gente gasta com coisas de má fama. Se houver alguma coisa excelente ou digna de louvor, pensem nessas coisas. Está vendo o filtro? Quantos aqui estão usando esse filtro? Porque tudo isso faz parte da excelência da sabedoria. Uma vez, Deus chamou um homem para um desafio muito grande. Sabe quando você tem que substituir um bambambam, um cara bom, e você é um jovem ainda, tá? Ou não tem experiência? Uma vez Deus chamou um homem para substituir Moisés. Moisés era o grande líder, o grande legislador. Moisés era formado em medicina, porque ele é estudado, diz a Bíblia, foi estudado em todas as ciências do Egito. Sabe quais eram as ciências do Egito? Era medicina, era arquitetura, era botânica, era direito, tudo da época, né? De 3.000 e tantos anos atrás. Moisés era doutor em tudo isso, porque ele estava sendo preparado para ser um faraó. Até que todo mundo conhece a história, né? Ele teve que fugir, e depois Deus o chama. Daí tinha um cara que vivia lá na porta do Moisés, né? Diz que Josué, ainda jovem, ficava lá na porta da casa do Moisés. Mal sabia ele que Deus o tinha escolhido. E quando chega lá na entrada da terra prometida,
Moisés não pôde entrar e tinha toda a terra para ser conquistada, e agora aquele grande general Moisés, aquele grande governador Moisés, aquele grande líder espiritual Moisés, morre. E a missão passa para o seu sucessor, Josué. Que encrenca, né? Que encrenca. Você tem que... Porque sempre quando a gente entra numa situação dessa, existem comparações, né? Não, mas aquele que estava ali antes era... Né? Agora você... Tá? Só que Deus falou para Josué, e serve para nós também, nos nossos empreendimentos, tudo isso que a gente está conversando aqui. Vamos ver lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 6. Diante do grande desafio, Deus dá a receita para que ele fosse bem sucedido. E Deus vai dar agora a receita para que você seja bem sucedido, assim como foi Josué. Versículo 6 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Daí, olha, aqui começa o segredo, tá? Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. É palavra de Deus, tá? Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, por onde quer que andar. Então, o primeiro conselho de Deus a Josué, disse assim, ó, você tem que ser corajoso, mas não se esqueça da palavra, porque a palavra de Deus naquela época escrita era a lei de Moisés. Diz assim, ó, não se esqueça da Bíblia, não se esqueça da palavra, e não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, e você será bem sucedido, seu caminho vai prosperar. Daí olha só o que diz o versículo 8, não deixe de falar as palavras do livro desta lei, e de meditar nela, quando? Dia e noite. Por quê? Para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Os irmãos estão entendendo? Lá em Provérbios diz que é para você ouvir, dar atenção, ler, guardar no coração. E aqui Deus está dizendo para Josué, decore essa lei, essa palavra. Medita. Quando? De dia e de noite. É quando a palavra fica na nossa mente. Sabe o que é meditar? Um bom entendimento de meditar é dos bois, das vacas, né? Como é que a vaca faz? Ela come a grama e daí ela mastiga a grama, daí o que ela faz? Ela engole a grama, né? E daí o que ela faz? Ela regurgita a grama, daí ela mastiga a grama, a mesma grama, daí ela engole a grama, daí ela regurgita a grama, ela mastiga a grama. Meditar. O que eu estou pregando hoje é ficar na mente, no coração, pensar durante a semana. Meditar na palavra de sabedoria, palavra de Deus. Porque assim você fará prosperar o seu caminho. Você vai ser bem sucedido. Não fica com medo que você está
substituindo Moisés, não, porque, olha, firma na palavra aí, sabe? Porque tem gente que, hoje em dia, nós vivemos essa época, né? Parece estar repetindo, antes da Primeira Guerra Mundial, se acreditava que os homens tinham resolvido todas as questões por causa da filosofia, do iluminismo, e blá, 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 blá. Daí teve aquela guerra sangrenta, o homem mostrou que é uma caca. E daí tiveram que baixar a bola, né? Daí teve um período, não, agora nós sabemos como evitar as guerras e tal, blá, 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 nós somos os tais, nós somos técnicos, e temos a ciência, e hoje nós temos condições de resolver as questões da humanidade. E Segunda Guerra Mundial. Tiveram que baixar a bola. O homem é corrupto. E hoje nós vivemos mais ou menos isso, né? Ah, sim, faça um curso técnico, faça um mestrado, faça um doutorado, faça um pós-doutorado, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Deve fazer, mas não vai te ajudar tanto quanto a palavra ajudou Josué. Não vai aclarar a sua mente para a sabedoria. Os irmãos sabiam que existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento? A sabedoria não permitiria a construção de bombas nucleares. O conhecimento, sim. Não se desvie da palavra de sabedoria, que nós já descobrimos quem é, né? Essa sabedoria é personificada numa pessoa, em Jesus. E daí, se você... Vamos ler o último texto, Salmo 1. Hoje a gente está falando muito de livros poéticos, né? Então vamos lá para o Salmo 1. E no Salmo 1 é repetido. Se você quer ser bem sucedido, o que você faz? Você tem que se apegar à sabedoria. Diz assim, todo mundo sabe até decor, né? Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nessa lei, nessa palavra, o que ele faz? Medita de dia e de noite. Alguém pode dizer assim, como é que eu consigo meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Está lá em Provérbios, né? Quando você permite que essa palavra se impregne ao ponto de entrar nas entranhas do seu ser, no fundo do seu coração. E o resultado, quando você faz isso, está no versículo 3. Quando você medita nessa lei de dia e de noite, você será como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Hoje, a sabedoria, como diz lá no livro de Provérbios, está clamando, berrando e se manifestando para você. Cumpre agora
dar atenção e viver, tendo o propósito de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Meditar, ruminar, amar, se entregar à palavra. A palavra se fez carne e morreu numa cruz. E foi colocado lá no Monte Caveira, lá no alto. E está de braços abertos para aquele que quiser se aproximar e se dobrar aos seus pés. O Verbo se fez carne e morreu por você. Eu comecei falando, do escritor dizendo assim: quando eu era menino e o meu pai me ensinava e minha mãe me considerava muito, eles me ensinavam sobre a sabedoria. Aceite. Serão vida esses ensinamentos para quem os encontra. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nunca desiste de nós e desde sempre o Senhor tem nos chamado para nos dobrarmos, nos prostrarmos diante do Senhor, entregando todo o nosso ser, porque não há lugar melhor do que aos seus pés, porque não há situação melhor do que na meditação da sua palavra e no cumprimento da sua palavra da nossa vida. Quando nós encontramos o Senhor, a sua palavra, nós encontramos a vida. Pedimos então a sua graça, Senhor, também sobre cada um que está ouvindo, seja aqui, seja na internet, que o Senhor se revele a esse coração e que possam amá-lo. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor, todo o grupo de louvor, dando também a oportunidade para quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas, poderá fazer no gasofilácio à direita dos irmãos, no QR Code também. Senhor.
Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Santo e eterno Deus, te agradecemos pelo seu amor para conosco, ó Deus. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor cuidou do Carlos nessa viagem. O Senhor cuidou do Romildo nesses últimos dias, que ele enfrentou dificuldades, ó Deus, grandes. Pedimos, ó Deus, a bênção, a proteção do Senhor sobre a vida de cada um, sobre aqueles irmãos, ó Deus, nos seus trabalhos, nas suas escolas, nos lugares aonde, Senhor, estão atuando, Senhor, durante a semana. Pedimos a bênção, Senhor, a presença do Senhor se manifestando de uma forma assim muito objetiva, muito clara na vida de cada um, Senhor. Abençoe os projetos da tua igreja, abençoe esse bairro, abençoe, Senhor, para que muitas almas possam vir ao conhecimento do Senhor. Esteja, Senhor, nos usando cada um de nós, cada um dos teus servos, dando-nos sabedoria, dando-nos conhecimento, dando-nos capacidade, ó Deus, para realizarmos a tua obra, ó Deus. Pedimos, ó Deus, a proteção, Senhor, durante a semana, os cuidados do Senhor, os teus anjos, ó Deus, como diz a tua palavra, acampados, ó Deus, porque são enviados para agir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pedimos então a tua direção, a tua bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para tudo sempre. Amém. Dê um abraço para o seu irmão e, em especial, às mães.